de Janeiro idealizado é a visão de Marcelo Moutinho no livro A Lua na Caixa d'Água. O livro ganhou o Jabuti, mas o livro é sobretudo o resgate de uma época brilhante do Rio de Janeiro e que, curiosamente, se reflete na cidade que se vive hoje. Uma cidade que a gente pode até ter uma visão violenta, mas que Marcelo a vê como uma cidade de acolhimentos. Marcelo, a questão de seu novo livro de crônicas, A Lua na Caixa d'Água, ganha o Jabuti. Como é que é essa experiência Você já ganhou outros prêmios literários, claro, mas vamos falar um pouco sobre como é que foi essa questão do Jabuti, essa premiação no Jabuti. Maurício, foi muito bacana, né? Eu tinha ganho o Prêmio Biblioteca Nacional, mas assim, a repercussão do Jabuti realmente é incomparável. E o meu livro concorreu num ano assim em que nós tivemos finalistas na categoria crônica, muito peso pesado, né? A gente tinha lá o Luiz Henrique Pelanda, né? O grande cronista lá do Paraná, né? A gente tinha o Leonardo Aversa, a gente tinha a antologia que o Augusto Massi organizou para a Editora Autêntica, né? Os Sabiás da Crônica. A gente tinha o Vitor Eringer. Então, assim, era um ano realmente, assim, muito peso pesado, né? E foi uma felicidade imensa, assim. Eu nunca tinha ido no Teatro Municipal de São Paulo, na verdade, palco, né, da Semana de Arte Moderna. Então, assim, para um menino do subúrbio do Rio de Janeiro poder subir aquele palco e receber um prêmio por conta de um livro que escreveu, foi uma grande felicidade. Você faz uma referência muito grande, e dá uma certa reverência ao Aldir Blanc, o Sim. cronista Aldir Blanc. Como é essa sua relação com as crônicas do Aldir Blanc? Porque ele escreveu muito para o Pasquim, né? Como é que foi essa relação A sua minha com o relação Aldir? é de uma imensa admiração, assim. Eu acho que, inclusive, o Aldir Blanc é um dos muitos compositores brasileiros que fizeram crônica também em suas letras, né? A gente tem o Noel e tantos outros, né? E o Aldir, eu acho que ele conseguia conciliar é, um lirismo muito sofisticado com uma certa sacanagem mesmo, assim, dessa vivência da rua, né? Da vivência do subúrbio. Ele conseguia conciliar essas duas coisas de uma forma muito legal, né? Então eu não caía naquele lirismo beletrista, né? Que eu falo assim. Era um lirismo sofisticado, mas ao mesmo tempo de rua, ao mesmo tempo muito ligado à experiência da esquina, dos botecos, das feiras, dos encontros, né? Isso é uma coisa que sempre me interessou muito. E quando eu estava começando a pensar o livro, eu escrevi uma crônica em homenagem a ele, chamada A Lua na Caixa d'Água, que parte de uma história que ele viveu com o avô, né, quando morava em Vila Isabel, e o avô chama o menino, então o menino Aldir, né, para ir ver a lua. E quando ele chega no quintal, ele fica olhando para o alto, e o avô fala: Não, não é para o alto, não. E ele não entende muito bem. Então o avô destampa a caixa d'água, chega próximo da caixa d'água e pede para ele ver o reflexo da lua ali e diz para ele: essa lua que a gente pode tocar é a lua que importa. Né? Eu acho que isso é uma chave de explicação da própria obra do Aldir, seja como letrista, seja como cronista, mas também do próprio gênero crônica, né? Que é esse gênero literário que, como dizia o Antônio Cândido, está sempre muito perto da gente, né? Fala muito da vida ao resto do chão, desse sublime que se esconde atrás das pequenas coisas do cotidiano. Então, essa homenagem ao Dir acabou virando também o título do livro, né? E porque o livro de certa forma, uma defesa, né, da importância desse gênero que fala das desimportâncias. E o Aldir que tinha soluções geniais, né? A volta do irmão do Enfio, depois ele explicou que ele botou aquilo porque ele não sabia o nome do Betinho. Sabia Sim, que tinha o irmão do Enfio estava exilado, mas como ele não é sabia porque o nome, o Betinho não era tão conhecido quanto o é. Enfio naquela ocasião, né? Mas não era pelo conhecimento, era porque ele, Sim, ele exato, desconhecia, nem ele sabia exato. o nome do Betinho. Né? O livro ele parte também de uma coisa interessante, que é uma reflexão sobre o gênero crônica. Você Sim. tem uma crônica que você busca uma certa ancestralidade, digamos assim, na nossa crônica, desde Machado de Assis e tal, né? Para tentar
entender o que é esse gênero, né? Tão próximo da realidade, mas também tão próximo do irreal, né? Quer dizer, por que essa necessidade de refletir sobre o gênero? Porque eu acho que é um gênero que caiu um pouco na desvalorização ultimamente, né? Tanto por opção da imprensa, né, que talvez tenha, por acreditar, né, que o texto de opinião é um texto hoje mais importante do que esse texto que vagabundeia, né, pelos assuntos, ele acabou sendo, de certa forma, expulso, né, ganhando um espaço muito lateral na imprensa hoje em comparação ao que já foi. Né? E eu acho que é o contrário, né? A gente está tão soterrado de opinião, tão soterrado de notícia, que às vezes é super importante a gente fazer que nem Rubem Braga, né? Perseguir uma borboleta amarela por 3 dias. Né? Então, eu acho também que essa filiação a uma certa tradição reafirma uma ideia que eu tenho, assim, eu tenho uma impressão que muitas vezes, né, alguns escritores jovens e iniciantes, e eu não sou mais jovem, né? Eu diria que eu sou semi-novo, que nem diz o amigo meu Henrique Rodrigues, muitas vezes se acham, como diz o Harold Bloom, né, Adão de manhã cedo no paraíso. Você está chegando no paraíso, só que onde você está chegando já tem uma tradição, né? Você não está redescobrindo o mundo. Né? Você não tá provando a primeira maçã que foi colocada no mundo. Né? Então é preciso a gente saber que existe uma tradição que a gente abraça ou que a gente recusa para que a gente faça a nossa caminhada. Eu acho que é um ato de humildade e de reconhecimento também. Né? A gente tem muitas vezes a tendência em reagir a tudo que veio antes, né? E eu aprendi uma coisa por viver muito no universo do samba, né? Que assim a gente deve uma reverência, um respeito e, sobretudo, um aprendizado mesmo com aqueles que vieram antes da gente, né? Tem uma canção da Dona Ivone Lara com Delcio Carvalho que fala em pisar nesse chão devagarinho, né? É uma coisa muito comum no mundo do samba. Você chega numa escola de samba, numa roda de samba, no universo do samba, você pisa devagarinho até você estar ambientado, né, fazer parte daquele universo a ponto, né, de ter certas prerrogativas. E eu acho que essa noção é uma noção que eu trago do universo do samba para minha vida literária e para minha vida pessoal. Agora, você fala muito desse universo do samba, muito do subúrbio, mas é um subúrbio romantizado, ou pelo menos não é o subúrbio que a gente, pelo menos, tem a ideia do que seja hoje o subúrbio carioca, né? A sua crônica tem essa saudade do subúrbio que você viveu, ou esse subúrbio ainda existe e a gente é que desconhece? Eu acho que ele existe e muitas vezes não quando se vai examinar ou colocar uma lente, né, sobre esses espaços, se cai numa espécie de vício, né, de tratar só de dois assuntos, que são assuntos importantes, são assuntos são plausíveis de ser tratados, que é a violência e é a falta de recurso. Né? Quando se fala em classe média baixa, em periferia, em subúrbio, é violência e falta de recurso. Só que, para além desses dois assuntos, que estão sendo falados em todos os lugares, né, eu me proponho a falar de outro assunto, de outro viés, de ter outro olhar para esse lugar, porque nesses ambientes vicejam esses temas de que eu trato no livro. Agora, eu sempre brinco dizendo que Madureira é minha Macondo, né? Então, é claro que a Madureira que eu falo, né, a Madureira, meu bairro de infância, ela não é exatamente uma Madureira real. Ela é uma Madureira real e a Madureira mítica, porque a crônica também trabalha o tempo todo nessa fronteira, né? Ela é jornalismo, mas é literatura, né? Ela fala da rua, mas a partir do olhar subjetivo do cronista, né? Então, o tempo todo ela está numa espécie de lugar compartilhado, né? E eu acho que o olhar para o subúrbio, para Madureira especificamente, meu olhar para esse lugar, ele também está, né? Ele também está compartido entre essa Madureira real e a Madureira da minha imaginação, da minha lembrança, da minha memória. É interessante porque você também atravessa, né, digamos, a Avenida Brasil. Aham. Você acaba falando, curiosamente, de uma ainda boemia que existe ainda no Rio. Já não é aquela boemia dos anos 50, muito das boates de Copacabana,
mas uma boemia que se dissipa mais ali do início da noite pelos bares mais abertos, né? Quer dizer, como é a idealização também dessa nova boemia carioca, que você acaba retratando também com uma certa poesia, também com um certo glamour, né? Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade que convida muito à rua, né? Por conta da própria geografia, né? Por conta da temperatura, é claro que é uma cidade quente. Eu tenho amigos que vieram de fora e moram aqui na cidade hoje e falam: Nossa, estou tentando um dia não sair, sabe? Porque é isso: num dia tem uma roda de choro, no outro dia tem uma roda de samba, no outro dia o pessoal vai se encontrar no bar para conversar sobre alguma coisa. Né? E eu acho isso muito, muito, muito bacana, e acho isso muito importante, na verdade, porque a virtualidade e a experiência da pandemia radicalizou, né, essa perspectiva. A virtualidade ela tende a nos colocar num lugar de um encontro específico, né, que é esse encontro virtual, é o encontro da rede social, né? E o encontro da rede social, muitas vezes, ele é mediado aí por algoritmos e tudo mais. A gente acaba ficando dentro de uma bolha muito fechada, né? Isso, eu acho que boa parte da radicalização política do Brasil e de outros países hoje está ligada a essa lógica algorítmica, porque você acaba só recebendo aquilo que você já gosta de ler, que você já gosta de ver, você já gosta de ouvir. Isso faz com que você não tenha mais a experiência da alteridade, né? E a experiência da alteridade ela é fundamental. É fundamental que se circule dentro de uma cidade, que uma pessoa que mora numa zona de elite vá à periferia e vice-versa. Vice-versa quase sempre acontece, né? Que quase sempre a pessoa que trabalha, que mora na periferia, trabalha na zona de elite, né? Isso é muito mais comum. Mas é muito importante até para que a gente desfaça os fantasmas, né? Porque eu muitas vezes amigos também que vêm de fora vêm para o Rio, eu falo, vamos lá no Morro da Conceição. Não, Morro da Conceição, morro, mas morro, é favela, é tráfico? Não, não tem tráfico lá, né? Por acaso, não tem. Então, nem tudo é como parece, né? E é preciso que a gente veja as coisas e as pessoas mais de perto, até para desmistificar essas ideias e essas perspectivas que nem sempre são perspectivas que, colocadas à prova na vida real, se confirmam. Pois é, o que a gente vê, sobretudo nos telejornais, é um rio da violência, Sim, né? É o rio, né, das milícias e tal, da coisa. E você, nas suas crônicas, você fala de um outro rio, sim. né? De um rio dissipado de violências, que ainda é possível caminhar, que ainda é possível encontrar as pessoas e tal. Seu rio é idealizado, o rio do noticiário é exagerado? Como são essas duas cidades? Eu acho que o Rio do Noticiário é exagerado agora. É aquela história, né? O jornalismo trata do homem que mordeu o cachorro, não do cachorro que mordeu o homem, né? Essa máxima clássica. Mas eu não acho que o meu Rio seja idealizado. Eu acho que eu faço um recorte entre vários rios possíveis, né? O Marcos Ribeiro dizia que o Rio é uma cidade com muitas cidades dentro, né? E eu acho que essa frase espelha muito bem, né? O Day Lopes, até uma frase que eu cito no livro, fala que é uma cidade bonitinha e má, né? Então, o tempo todo está entre essas duas pontas que parecem muito radicalmente contrárias, mas talvez nesse paradoxo, é, esse paradoxo mostre o que a cidade tem de mais interessante. Eu vejo, por exemplo, quando eu vou a São Paulo, né, como a periferia é geograficamente localizada, né? Você tem o bairro periférico, tem o bairro de elite. Aqui você vai em São Conrado, por exemplo, que é um bairro de alta elite, e tem a favela da Rocinha cravada no meio desse bairro, né? Então, essa separação muito precisa acaba não acontecendo, né? Porque esses dois mundos eles estão vivendo, essas tantas cidades dentro da mesma cidade estão vivendo, às vezes, no mesmo bairro, né? E isso pode ser muito assustador, mas pode ser muito rico também. Como cronista, eu quero olhar para a parte rica. Não que eu não fale, assim, tem um texto dos livros fala, por exemplo, sobre o Complexo da Maré, sobre uma experiência que eu tive lá, a própria carta que encerra o livro, que é uma carta escrita para minha filha, é uma carta falando sobre o racismo que permeia, por exemplo, os atos em que a polícia revista pessoas nos ônibus indo à praia, né? Então, assim, esses assuntos também estão presentes. Eles só não são o foco principal. Essa experiência na Maré mesmo, você fala de uma certa epifania, né? Sim.
que são daquelas meninas dançando balé, indiferente a uma ação policial que está acontecendo naquele momento, Sim. né? Essa é a contradição do Rio de Janeiro, né? Enquanto a polícia, de certa forma, reprime, as pessoas fazem arte. É esse o Rio de Janeiro que você procura É, retratar nas suas eu crônicas? acho que sim, porque há muitas vezes uma ideia errônea de que as pessoas paralisam as suas vidas, né, por conta dessas questões estruturais do país e que aqui no Rio, né, se dão de uma forma muito explícita, mas elas não paralisam, elas continuam vivendo suas vidas. Assim, é claro que é uma tragédia uma criança não poder ir para a escola por causa de uma operação policial, ou por causa de uma ocupação de tráfico. É claro que é uma tragédia isso, né? Mas a gente trabalha numa certa lógica da gambiarra. A gente vai tentar desviar de alguma forma, né? E o Luiz Antônio Simas tem uma frase que eu acho que é muito muito boa, que ele fala que o negro na história do Brasil, né? Ele transformou de certo modo a batida que ele levava, né? Na tortura, ele transformou isso numa batida no tambor. Essa dor, né? Ele conseguiu de certa forma transformar em arte, até para purgá-la, né? E eu acho que esse talvez seja o movimento, né? Que muitas vezes, né? A população subalternizada, periférica, suburbana, muitas vezes faz, né? Que é de apesar, né? De todos os problemas históricos do Brasil, de desigualdade social, de injustiça e tudo mais, apesar disso, tentar viver da melhor forma possível, né? E eu acho que isso é uma grande lição, sobretudo para a elite brasileira, né? Que acha que só é possível um tipo de júbilo, né? Que nessas vidas não pode haver prazeres e delícias, e há também. É mais ou menos aquilo que você conta em uma de suas crônicas, que é a técnica do chão de mosaicos, né? De cacos de mosaicos, né? Quer dizer, é reaproveitar os cacos para se construir uma nova estética, né? Exatamente. O Rio de Janeiro faz isso cotidianamente e me parece que é isso a defesa que você faz da cidade. E essa história é muito incrível, né? Porque esse piso de cacos, até o Rua de Dentro, meu livro de contos, o último tem uma capa, né? Que é um piso muito, muito típico, né? De casas, de quintais, sobretudo, de áreas metropolitanas, assim, classe média baixa. Né? E quando eu fui pesquisar a origem, né? Vi que era sobra de cerâmica, que um louco lá pegou e falou: olha, vai ficar bonito no meu quintal. E como o capitalismo trabalha, né? Quer dizer, assim que viram que isso ficou bonito e se começou a imitar a ideia desse cara, e aí ficou mais caro você comprar o caco do que a cerâmica inteira, o que do ponto de vista de cálculo não faz a menor lógica, né? Não tem nenhum sentido, né? Mas é como se faz, é como o capitalismo opera. Mas eu acho essa história realmente muito emblemática, porque é um pouco isso, né? Você daquela dificuldade, né, daquela carência, você criar fazer arte mesmo, né, fazer sublimar ela em forma de arte. E eu acho que o Rio não, acho que o Brasil faz isso, né, de uma forma muito mais ampla. O Brasil faz isso na música, faz isso no cinema, faz isso na literatura, né? A gente é uma das nossas grandes potências, eu acredito. Um amigo meu capitalista, ele dizia: eu adoro os comunistas porque ele tem ótimas ideias que nos levam a ganhar dinheiro. Não foi com isso. Agora, a questão do samba, né? Você é muito ligado a esse universo do samba Sim, e você mostra que o samba também não tem a marginalização que a gente, de certa forma, idealizou, né? Com a história do Castor de Andrade e tal, essa ligação do samba com o jogo do bicho e tal, né? Com a contravenção, que acabou que a gente tendo uma outra visão também do samba, e você mostra que não, que as escolas de samba, elas têm uma certa, digamos, ética, né? Como é que você lida com esse ambiente do samba também nas suas crônicas? essa ligação que, né, com o jogo do bicho e tudo mais é uma ligação muito mais das escolas de samba do que o samba em si, né? Eu costumo separar essas duas instâncias porque a escola de samba não é só samba, né? Porque ela é um monte de coisa. A rigor, as escolas de samba que se mantiveram fiéis, de certa forma, à tradição,
elas continuam sendo grêmios recreativos no sentido de ser suas quadras, suas sedes serem um espaço de pertencimento social, né? Um espaço de encontro, onde você vai ver os amigos, conversar sobre as coisas, e não só preparar um desfile, né? O desfile é uma das coisas que uma escola de samba que seja respeitosa desse nome, né? Seja fiel a essa tradição do Grêmio Recreativo, faz, né? É claro que, assim, eu falo muito do Império Serrano, que é a minha escola de samba, que é uma escola de samba também muito sui generis, né? Porque nunca teve bicheiro, né? Ela nasce com vários fundadores, são ligados ao primeiro sindicato do Brasil, que era o Sindicato da Resistência dos Estivadores do Porto, né? Então, havia ali uma lógica colegiada e de defesa radical da democracia que se manteve até hoje, né? Então, é uma escola muito particular, né? Se você ter uma ideia, assim, a escola nasce de uma outra escola chamada Prazer da Serrinha, em que havia um samba que a comunidade tinha escolhido para desfilar, e o presidente foi lá e botou outro no dia do desfile. Então, os componentes se recusaram a aceitar isso e fundaram o Império Serrano. Então, já desde a gênese, é uma escola que vive sob a égide de uma democracia radical, que às vezes até prejudica, né, do ponto de vista político e tudo mais, mas é nossa dor e nossa delícia. Então, eu falo muito do Império Serrano e talvez também dê essa ideia de que não há mais essa ligação com o submundo, contravenção. Não é verdade. Ainda há. É claro que há uma profissionalização hoje muito maior por conta da liga que administra e tudo mais, mas ainda há em muitas escolas essa convivência. Agora, é uma convivência que, se você quer participar desse mundo, você tem que tentar entender. Porque o grande problema é você olhar com um olhar, né, de classe média intelectualizada, né, um olhar talvez quase moralista mesmo, né, e não tentar entender como um bom antropólogo, digamos assim, a lógica própria daquele universo, daquele meio social. Isso não quer dizer concordar, né, mas quer dizer tentar entender, né, não ser etnocêntrico, né, não usar os seus valores como medida de compreensão para grupos sociais, né? Certo. E agora, né? Quer dizer, depois do Jabuti, depois do, do- da Lua na Caixa d'Água, o que é que está vindo? Como é que você está trabalhando? Então, Ou está de férias? eu terminei o infantil agora, que, enfim, tô vendo com as editoras por onde vai sair, e eu estou mergulhado numa biografia, na verdade. O primeiro trabalho de não ficção assim, de fôlego, a biografia da Zaquia Jorge, foi uma atriz do teatro de revista, trabalhou nas chanchadas também, trabalhou com Dercy, Grande Otelo e tudo mais. A Zaquia morreu com 32 anos, afogada na Praia da Barra, no auge. Ela tinha tido uma carreira, trabalhou com Walter Pinto, depois trabalhou no Teatro Folie, e ela, em determinado momento, ela vira empresária e abre um teatro de revista, o primeiro teatro de revista do país, fora de uma zona central e de elite. Ela abre um teatro em Madureira, numa iniciativa absolutamente pioneira para a época, ela tinha 30 anos, e faz desse teatro um sucesso, com várias iniciativas de promoção, de cupom de desconto e tudo mais. E uma mulher que, quando morre, leva 4.000 pessoas ao seu sepultamento. Juscelino Kubitschek era o presidente, mandou representante, e hoje ninguém sabe quem é. Mas quando você fala do samba Madureira Chorou, que é um samba que muita gente conhece, foi o maior sucesso do Carnaval de 58, as pessoas cantam, mas não sabem o que foi feito para ela. Madureira chorou por causa da morte dela, né? Ela morreu em 57 e esse samba saiu em 58. E eu quero recuperar essa história, né? Com muita dificuldade, porque ela morreu muito cedo, não tem muitas pessoas vivas que a conheceram, praticamente ninguém, mas eu estou mergulhado aí, pretendo até o meio de 2023 entregar para a editora Record, já está negociado isso, essa biografia. Vai se chamar A Estrela de Madureira. Que maravilha, que ótimo. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício. Sempre um prazer falar com Leituras TV Senado e com você.